Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a vida de todos vocês. Pela bondade do Pai, nós temos renovado a oportunidade do nosso encontro e juntos iremos abordar mais um tema relacionado à Palavra de Deus para a nossa instrução, para a firmeza e orientação da nossa fé. Você é bem-vindo para este momento em que vamos abordar o assunto que estaremos compartilhando com os irmãos em nossas rodas de estudo bíblico no momento da escola bíblica do próximo sábado, o dia 22 de novembro de 2025. Nesta oportunidade, nós falaremos, dando sequência em nossas conversas sobre o período bíblico dos juízes, falando sobre eles, iremos falar nesta oportunidade sobre Eude, que foi o segundo juiz de Israel. O nosso texto base, Juízes no capítulo 3, e do capítulo 3 nós iremos verificar o verso 15, Juízes 3 e o verso 15. Está assim registrado sobre esse homem: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou em favor deles um libertador. E o nome desse libertador foi Eude, ou era Eude, que era filho de Gera, da tribo de Benjamim. E há um detalhe interessante que vai fazer toda a diferença no trabalho desse homem. Ele era um homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, que era rei dos Moabitas. E é sobre esse homem. Ele era um homem da tribo de Benjamim. E ele é destacado na literatura bíblica nessa particularidade: ele era um homem canhoto. Na verdade, registra-se que a tribo de Benjamim era meio diferenciada em relação a homens canhotos. A tribo de Benjamim, consta que nessa tribo havia um exército de 700 homens canhotos. Um detalhe interessante em relação à característica daqueles benjamitas, dos filhos de Israel. E Eude era da tribo de Benjamim, e ele era um homem canhoto. Certamente ele fazia parte da estratégia da tribo de Benjamim em relação às formas como eles guerreavam, como eles lutavam, que era utilizada a arma, ou que eram utilizadas armas de manuseio das pessoas lutadoras. Então, o fato de ser canhoto, há um diferencial em relação a essa condição
do lutador. Pois Eude era um homem canhoto e ele se levantou, foi levantado por Deus para libertar os filhos de Israel. Os relatos sobre Eude, eles estão no capítulo 3 do livro dos Juízes. Juízes, no capítulo 3. Depois da ação de Otiniel, que foi o primeiro juiz, nós falamos isso no sábado anterior, Israel viveu 40 anos durante o tempo da vida de Otiniel, muito bem, tranquilos. Mas falecido Otiniel, os filhos de Israel tornaram a pecar contra Deus e acabaram oprimidos pelos moabitas. E nessa situação foi que eles clamaram ao Senhor e o Senhor levantou Eude para lutar pela libertação deles. Muito bem, na introdução do nosso roteiro, vamos dizer que, lembrar propriamente que o registro do chamado de cada um dos juízes que atuaram em favor dos israelitas é sempre precedido de um relato de descuido e de desobediência do povo. Estamos apenas ratificando aquilo que já mencionamos. Foi um período de alternância, período de transgressão aberta dos israelitas, subjugação como consequência disso a algum povo que lhes subjugou. Os israelitas se uniram, clamando ao Senhor, e o Senhor levantava um libertador, um juiz. E depois do trabalho desse libertador, o povo vivia o seguinte período como um período de tranquilidade. Essa alternância durou bastante tempo. Na reflexão passada, nós tomamos conhecimento do valoroso trabalho feito por Otiniel, que foi o primeiro juiz, como já dissemos. Ele organizou os israelitas de tal modo que o rei babilônico, Cusã-Risataim, que os oprimia, foi derrotado. Um detalhe que nós vamos verificar no trabalho de todos os libertadores, de todos os juízes que foram levantados, nós vamos verificar que todos os juízes restaram vitoriosos. Todos. Cada um com sua estratégia, cada um com a sua realidade de momento, cada um na sua forma, mas todos os juízes, e cada um lutando, inclusive, contra povos diferentes, o que implica dizer que povos com preparos e estratégias diferentes, mas nenhum dos juízes de Israel que foi levantado por Deus para libertar Israel teve dificuldades maiores ou foram derrotados diante do inimigo. Alguns deles passaram por algumas privações exatamente por causa da fraqueza deles num dado momento do seu trabalho. Mas o resultado final sempre foi: todos os juízes, eles atuaram e tiveram vitória na busca de libertação, de tirar o jugo de sobre os israelitas. No caso de Eude, ele então trabalhou numa estratégia. Quando os filhos de Israel pecaram, depois de terem passado 40 anos de vida sossegada, eles novamente caíram em transgressão. E a gente vai dizer aí que depois do trabalho de Otiniel, por 40 anos os israelitas viveram em paz, cuidando de suas famílias e cultivando suas lavouras. Contudo, uma nova geração assumiu a liderança das tribos e novamente o povo foi submetido à opressão. Dessa vez foi Eglon, o rei dos Moabitas, que invadiu o território dos israelitas e lhes subjugaram, tomando deles, inclusive, o que a Bíblia chama a cidade das palmeiras, que era Jericó. A cidade de Jericó, ela não ficava no território de Moabe. Aliás, o território de Moabe, logo que os israelitas
saíram do comando de Moisés e passaram ao comando de Josué, e eles entrando ali para seguirem definitivamente, finalmente, para a terra de Canaã, Moabe foi o primeiro distrito, a região geográfica em que habitava o primeiro povo, que eles tiveram dificuldades com os moabitas. E assim que eles entraram em Canaã, tempos depois, os moabitas foi ao encalço dos israelitas e fez deles, portanto, tributários, subjugaram os israelitas. Isso a gente encontra na palavra de Deus, nesse trecho que nós estamos abordando. E o homem que liderou os moabitas foi Eglon, e a Bíblia chama de rei de Moabe. E no livro do Juízes, aqui no capítulo 3, nós temos toda a história que fala sobre o trabalho, a subjugação desse rei moabita, Eglon, e o trabalho de Eude para libertar os filhos de Israel, está todo aqui no capítulo 3 do livro dos Juízes. O povo de Israel foi oprimido devido aos seus pecados e à sua desobediência a Deus. A Bíblia diz que Deus permitiu que Eglon e seus aliados, que ele não trabalhou sozinho, ele se juntou aos seus vizinhos amonitas e os amalequitas, e juntos esses três povos, eles subjugaram Israel por 18 anos. E Eglon, que foi o rei de Moabe, liderou os moabitas e os seus companheiros amonitas e amalequitas, e partiram para cima dos israelitas, e a primeira coisa que eles fizeram foi invadiram a cidade de Jericó, chamada Cidade das Palmeiras, e eles estabeleceram ali o seu ponto, seu QG, a partir de onde eles subjugavam o rei de Israel. Mas uma particularidade sobre Eglon, e ao que parece, os moabitas, eles tinham essa tendência característica física, que era a gordura. Diz a Bíblia que Eglon era um homem muito gordo, e o fato de mencionar que Eglon era muito gordo está diretamente ligada à informação de Eude, que foi levantado para libertar Israel. O fato de Eude ser canhoto, a gente vai entender no roteiro, seguindo o roteiro aqui, a relação que isso tem. Essas duas informações são interessantes para a gente poder entender o processo. Eude foi levantado para libertar Israel, e ele era um homem canhoto. Por outro lado, Eglon era rei dos moabitas, que liderava a subjugação de Israel, e ele era um homem muito gordo. A gente vai entender essa relação logo à frente. Então, o Eglon, o rei dos moabitas, invadiu o território dos israelitas e lhes subjugaram, tomando deles, inclusive, a cidade das Palmeiras, não é? Que era Jericó. E aqui no capítulo 13, versos 12 e 13, vai dizer assim: porém, esse porém é para se opor ao período de 40 anos que os israelitas viveram em paz durante o tempo da vida de Otiniel, que havia libertado eles do rei babilônico Cusã-Risataim. E o verso 12 vai dizer então: porém, os filhos de Israel, depois de 40 anos vivendo em paz e tranquilos, eles tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então, o Senhor esforçou a Eglon, rei dos moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Veja, essa opressão que os israelitas sofreram
foi uma permissão do Senhor. Que a expressão bíblica diz aí, o Senhor esforçou Eglon, rei dos Moabitas, que se levantou contra Israel, e ele não foi sozinho. No verso 13 vai dizer que ele ajuntou consigo os Amonitas e os Amalequitas. Eles foram e feriram Israel, e logo de início eles se apossaram da cidade de Jericó, a primeira cidade conquistada pelos israelitas quando entraram no território de Canaã. Era um símbolo das vitórias deles que se seguiriam a partir dali. E Eglon veio exatamente porque ele veio aqui de baixo. Se você olhar no mapa, onde está o território dos Amonitas, dos Amalequitas e dos Moabitas, está mais ao sul da cidade de Jericó, mas do outro lado, do lado leste do Jordão. E Jericó era a primeira cidade, seguindo a mesma trajetória que os israelitas fizeram quando entraram em Canaã, seguindo a mesma trajetória, o mesmo ponto de travessia do Jordão. Jericó está exatamente logo após o Jordão, do lado oeste, e a cidade de Jericó foi a primeira que os israelitas tomaram, numa posição e numa batalha fantástica, fenomenal, que a gente lê no livro de Josué, a forma como Deus colocou a cidade de Jericó na mão dos israelitas. E era um símbolo, e eu creio que os israelitas tinham Jericó como um símbolo das vitórias que Deus seguidamente deu para eles durante o tempo em que eles estiveram lutando para se organizarem na terra de Canaã. Muito bem. Na reflexão 1, vamos dizer que em meio à opressão moabita, não é? liderado por Eglon, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Em resposta, Eude foi levantado por Deus para socorrê-los. E a gente vai dizer que Eude era um homem da tribo de Benjamim. E um detalhe interessante, a palavra Benjamim significa, entre outros significados que a Bíblia traz para o nome Benjamim, filho da mão direita. Veja só, Eude era canhoto. Entretanto, ele era da tribo de Benjamim, cujo nome da tribo Benjamim significa filho da mão direita. Isso está lá no livro de Gênesis, no capítulo 35, verso 18, você vai pode encontrar lá o filho de Jacó sendo nominado, recebendo o nome de Benjamim, filho da mão direita. Contudo, o chamado de Eude apresenta um contraste de certa forma irônico, porque ele era canhoto. E a gente está dizendo aí, guarde essa informação, ela será útil mais adiante. Não bastasse Jericó ser tomada pelos moabitas, eles fizeram dos israelitas seus tributários, ou seja, pagadores de impostos. Quando a gente lê aí no capítulo 13, o verso 14, uma informação bem curta, mas importante. Os filhos de Israel serviram a Eglon. Olha o paradoxo, a contradição. Eles haviam entrado em Canaã como servos vitoriosos, cuja vitória veio da parte de Deus. Eles só chegaram ali em Canaã porque Deus havia conduzido eles em várias vitórias que eles tiveram. Eles superaram várias limitações, encararam vários povos e eles chegaram ali vitoriosos. E foi exatamente um povo que criou obstáculo para eles quando na sua trajetória para chegar em Canaã, essa pessoa que criou obstáculo para eles chegarem em Canaã foi que liderou uma revolta contra os israelitas e subjugou os israelitas. E eles serviram a Eglon por 18 anos. É bastante triste essa informação. E quando diz que eles se tornaram tributários dos moabitas, está dizendo que eles não só foram subjugados,
Eglon não invadiu Canaã para tomar o território dos israelitas, mas ele invadiu Canaã para fazer de Canaã uma fonte de renda para ele, para os moabitas, na liderança de Eglon. Eles fizeram dos israelitas homens, pessoas pagadoras de impostos, de tal maneira que os israelitas, tudo que produzia, apesar de eles produzirem na terra deles, mas eles tinham que entregar para Eglon, para o povo que o subjugava. Então era uma vida muito triste, uma vida muito oprimida. E foi nessa circunstância que os israelitas clamaram ao Senhor. Agora, quando a gente tem a informação que Deus levanta Eude, e um fato interessante que o fato de Eude ser canhoto envolve um aspecto decisivo na derrota que ele impôs a Eglon, rei dos Moabitas. Preste atenção, é preciso que a gente acompanhe bem o raciocínio para a gente entender. Vamos observar, os israelitas estavam dominados pelos Moabitas, e para eles, os israelitas pagavam pesados impostos. Quase não sobrava nada para os israelitas de tudo que eles produziam, porque os moabitas lhe tomavam a título de imposto. E Eude teve uma ideia. Quando Deus desperta Eude para se levantar contra os moabitas, libertando Israel, ele teve uma ideia. Ele mesmo iria, numa ocasião oportuna, ele mesmo iria levar com as suas próprias mãos, quer dizer, com a sua própria equipe de pessoas, de homens, ele mesmo haveria de fazer uma visita a Eglon e, de forma a apresentar-se cortesmente diante de Eglon, ele mesmo iria levar os impostos. Olha que coisa linda! Eu sou um pagador de impostos para um povo, para alguém que me subjuga. E para eu demonstrar cordialidade, simpatia e achar graça aos olhos daquele que está me subjugando, eu mesmo, ao invés de mostrar resistência para lhe levar os impostos, eu mesmo pego o imposto e vou entregar na mão daquele que está me extorquindo. E vou fazer isso de forma amigável. E ele foi. Mas ele teve uma ideia adicional, a ideia de ele mesmo levar o imposto. Ele sabia que toda pessoa, para falar com uma autoridade, tinha que passar pela guarda dessa autoridade. E essa guarda revistavam as pessoas que iriam falar com a autoridade, no caso aqui com o rei Eglon. O rei aqui é uma palavra que demonstra às vezes para nós alguma ideia sobre que tipo de autoridade, mas seria um tipo de prefeito que nós temos hoje. Era local, da cidade local. Então, quem ia visitar, ele era revistado para ver se ele não levava alguma arma, alguma coisa que pudesse colocar em risco a vida da autoridade. Mas naquela época, as espadas eram todas manuais, eram todas utilizadas e levada a efeito o trabalho com elas manual, era tudo manual, não é? Então, geralmente os lutadores, os guerreiros, eles levavam a espada geralmente para disfarçar diante dos seus adversários. Eles levavam a espada escondida debaixo da roupa e amarrada à coxa. E normalmente eles amarravam a espada na coxa da perna esquerda, porque com a espada na coxa da perna esquerda, com a mão direita facilmente, com a mão esquerda eles levantavam a roupa e facilmente puxavam da espada para lutar, para surpreender o adversário. Como Eude era canhoto, ele fez uma espada, mas ao invés de amarrar na perna esquerda, para na hora aprazada ele puxar a espada com a mão direita, como ele era canhoto, ele amarrou a espada na perna direita. E ele pensou estrategicamente: na perna direita eles não vão me revistar, porque todos os lutadores usavam a espada escondida na coxa da perna esquerda. E foi assim que ele fez. A revista
portanto, era feita ao visitante de algum rei para verificar se ele trazia alguma espada amarrada na perna esquerda. Não é? Aliás, porque ficava fácil para puxar a espada com a mão direita. Desse lugar era mais fácil, como a gente já citou, que o lutador puxasse a espada com a sua mão direita. Porém, Eude, sendo canhoto, ele fez uma espada de cerca de 30 centímetros, um pouco mais, talvez 40 centímetros, uma espada com 2 gumes, uma espada que cortava de ambos os lados, e ele amarrou a sua espada sorrateiramente na sua perna direita, na coxa da perna direita, que ele imaginou, ou ele sabia, não vai ser revistada. Depois ele tomou a iniciativa e foi visitar o rei. Depois dele entregar os tributos para o rei, ele pediu uma audiência reservada com o rei. E quando ele então deu cabo à sua intenção. Está aí no livro dos Juízes, no capítulo 3, nos versos 16 até o 25, olha como está escrito aí. E Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, como já falei, cerca de 30 a 40 centímetros, e cingiu-a por debaixo das suas vestes na sua coxa direita. Porque o canhoto, ele tem maior facilidade para puxar a espada, estando ela na perna direita. Foi isso que ele fez. E ele levou o seu presente a Eglon, rei dos Moabitas. E ele levou os impostos. Ele foi se apresentar como um homem cortês. Ele mesmo foi levar os impostos. E olha a informação no final do verso 17. E era Eglon homem muito gordo. Essa informação tem tudo a ver com o episódio. E sucedeu que, acabando Eude de entregar o presente, ele dispensou a sua equipe que havia vindo com ele, diz: olha, pode ficar mais ali, porque eu vou conversar um pouco aqui com o rei. E ele voltou do ponto em que estão as imagens de escultura, ele passeou ali com o rei, ao pé de Gilgal, que era o lugar onde eles estavam, e disse para Eglon: tenho uma palavra secreta para o senhor. Ele já havia dispensado os seus companheiros, Eude. Ficou só ele e o rei. Mas o rei não havia dispensado os seus guardas. E quando Eude disse: eu tenho uma palavra secreta para o senhor, aí o rei falou, diz: olha, fica quieto, espera um pouco. E ele pediu para que todos os seus guardas, todos aqueles que estavam fazendo ali a sua guarda, a sua segurança, se afastassem. E Eude entrou num cenáculo fresco, numa sala especial de audiência que o rei tinha. Entraram somente os dois. E quando eles estavam ali, entraram, se assentaram, aí Eude disse para o rei, diz: olha, eu tenho para ti uma palavra de Deus. E para justificar isso, o seu levantar e a sua aproximação do rei, ele disse: então eu quero falar para você uma mensagem importante. E o verso 21 vai dizer: então Eude, ao se apresentar para o rei, certamente o rei também se levantou para poder conversar ali, olho no olho, os dois. E Eude, nesse momento, se aproxima do rei, talvez com a sua mão direita, deu um toque no ombro, em sinal de cortesia, em sinal de simpatia, para atrair a atenção do rei, tendo o rei o olhar para o olho de Eude. Eude lançou mão da espada que estava na sua coxa direita e lhe cravou no ventre. Tenta pensar aí a cena. Ele estava tete a tete, olho no olho. Talvez Eude toque o ombro de Eglon, que estava à sua frente, um homem muito gordo. E com a mão esquerda, ele lançou mão da espada que estava amarrada na sua coxa direita. Puxa da espada e lhe crava no ventre. E o verso 22 tem uma informação profunda, e vai dizer: de tal maneira ele empunhou a espada
toda a sua folha, e a gordura, quer dizer, as vísceras, as entranhas do rei o excremento foram colocadas para fora. Na verdade, ele matou o rei Eglon numa pancada só, num ataque só, numa única investida. Ele, morto o rei, caiu morto, ele deixou a espada, inclusive, ali colocada no ventre do rei, e ele saiu do lugar. Ele saiu do cenáculo, saiu às escondidas, porque ele estava sozinho, porque a sua equipe já estava distante. Ele saiu sozinho, devagarinho, fechou a porta e foi embora. Foi assim o seu encontro com o rei de Moabe. E essa estratégia, a gente vai dizer aí na reflexão 2, essa estratégia foi pensada por Eude, mas ela foi pensada por Eude com a orientação divina. E, meus irmãos, eu quero pedir que vocês prestem atenção. Nós estamos falando de um momento, de uma cultura, de uma circunstância, de uma situação totalmente diferente da realidade que nós vivemos hoje. Quando a gente lê essas informações, elas nos chocam, mas foi a forma que atendeu uma circunstância que era comum naquele tempo. Então, as estratégias de Eude, sabendo que ele era canhoto, de fabricar uma espada, de esconder essa espada por debaixo da sua roupa, na coxa da perna direita, ele pensou, é uma estratégia que tinha a iluminação de Deus para ele fazer aquilo. Ele fez e deu certo. Enquanto os servidores do rei Eglon aguardavam do lado de fora, pensando que o rei estivesse descansando, talvez dormindo, ali no seu cenáculo fresco, quer dizer, na sua sala bem arejada, fresca, talvez construída ao pé de algum monte, de alguma pedra ou debaixo de algum arvoredo, nesse lugar aconchegante, particular, Eude teve tempo suficiente para sair, chegar à sua equipe e ambos voltarem para o seu território e lá levantar um exército de homens para desbaratar o exército do rei de Eglon, porque Eglon já era morto. Com o líder moabita morto, os israelitas tomaram alento e, sob o comando de Eude, eles expulsaram os moabitas de suas terras. É o que a gente lê aqui no capítulo 3, a partir do verso 26. E Eude, como já falamos, ele escapou enquanto eles se demoraram. Ele estava esperando que o rei abrisse a porta. E esse foi tempo suficiente para ele sair e se organizar com os filhos de Israel para lutarem contra o exército do rei Eglon. E sucedeu que ele, entrando no território dos israelitas, ele tocou sua buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram das montanhas e vieram até ele, e disse-lhe: segue-me, porque o Senhor vos tem dado os vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão a Moabe, e a nenhum deixaram escapar. Naquele tempo, feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos. Parece que homens gordos era o padrão dos moabitas. Diz o texto que o exército era composto por homens corpulentos, porém valorosos, e não escapou nenhum deles. Assim foi subjugado Moabe, naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou por 80 anos. Que coisa, não é? A forma como Deus agiu em favor dos israelitas através do trabalho de Eude. E na sequência 2 nós vamos dizer que o trabalho, sim, desse homem foi eficaz e suficiente para trazer sossego e segurança para os israelitas. Episódio como o que aconteceu envolvendo a liderança,
cuidado e coragem de Eude nos mostra como funciona o agir de Deus sobre a coletividade e também sobre cada pessoa. O Deus dos israelitas e Deus de Eude é o mesmo que continua agindo da mesma forma. Ele age dentro da cultura que nós vivemos, não da forma como ele se valeu do trabalho de Eude, mas ele age através de mim e através de você, considerando as circunstâncias de local, de momento, de costumes, de cultura do nosso tempo. Esse agir de Deus demanda pessoas com voz de comando e uma comunidade com ouvidos abertos e dispostos a lutar pelo que é do interesse particular de cada um. A igreja do Senhor continua sendo cuidada. Deus continua cuidando do seu povo. Quando Paulo, aliás, escreve aos Romanos e falando sobre os israelitas, ele faz uma pergunta e em seguida ele mesmo responde. E ele pergunta dizendo, por acaso, lá no capítulo 9, 10 da carta aos Romanos, por acaso Deus rejeitou o seu povo? E ele vai responder, de maneira nenhuma. Deus nunca rejeitou o seu povo. Ele sempre agiu em favor do seu povo, observada as circunstâncias do momento, a cultura do momento, a cultura do lugar, ao jeito de ser. Para os israelitas, ele trouxe livramento através da mão de Eude, dessa forma como nós acabamos de mencionar ligeiramente aqui. Deus continua agindo em meu favor como indivíduo, mas ele continua agindo em favor de toda a igreja como coletividade. Para isso, homens têm sido levantados por Deus para poder fazer a obra do Senhor. Por isso, na carta aos Hebreus, no capítulo 13, no verso 17, Paulo vai dizer, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não em sofrimento, porque isso, o sofrimento dos vossos líderes, não vai acrescentar nenhuma utilidade para vocês. Então obedeçam, preste atenção. Veja, Eude derrotou por sua estratégia debaixo da orientação divina, ele derrotou o rei dos Moabitas, pôs por terra a sua liderança, mas depois ele volta e ele toca a buzina para os israelitas, chama os israelitas e os israelitas atendem ao seu chamado e eles se unem e os israelitas desbarataram todo o exército dos Moabitas. É assim a voz da liderança. A liderança é um instrumento nas mãos de Deus e a voz da liderança deve ser atendida por todos os liderados. Aqui na carta aos Hebreus está dizendo isso, obedeçam aos vossos pastores, preste atenção na orientação que eles trazem, cuidem deles. No outro momento, nesse mesmo capítulo, o autor vai dizer, orem pelos vossos pastores, imite o trabalho deles, cuidem observar para fazer igual eles fazem, para que a bênção do Senhor seja real e efetiva na vida da igreja. Foi isso. Eude trabalhou, agiu daquela forma, os israelitas deram atenção e o povo sossegou dos seus inimigos por nada menos que 80 anos. Na reflexão 3, para a gente concluir, vamos dizer que após 18 anos de sofrimento e humilhação dentro do próprio território, Israel pôde, enfim, respirar aliviado. Agora, nos próximos 80 anos, eles teriam paz, como paz tiveram, graças ao trabalho de Eude. É o que está escrito aí no capítulo 3 do livro dos Juízes e o versos 30. Assim foi subjugado Moabe, na verdade, e os seus aliados, os amalequitas e tal. Então, assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel,
E a terra, quer dizer, Israel, descansou dos seus opressores por 80 anos. Quanta paz nós podemos encontrar, mesmo diante das adversidades ou dos riscos de adversidades, quando nós colocamos a nossa vida ao serviço do reino. Quando a nossa liderança coloca a sua vida ao serviço do reino e a gente se una a essa liderança que Deus constitui sobre nós. Nunca foi diferente. Os nomes das lideranças mudaram ao longo do tempo. Rei, profeta, juiz, pastores, presbíteros, não é? O nome dos líderes mudaram. A forma da nossa luta também mudou ao longo dos anos. Mas Deus nunca deixou de atuar em cada tempo, por cada líder, da forma adequada em cada época. Deus nunca deixou de atuar sobre o seu povo. A conclusão do nosso roteiro, nós vamos dizer que o trabalho pelo reino de Deus sempre exigiu fidelidade e boa disposição. Isso atrai o agir de Deus em favor daqueles que o seguem. Que a bênção de Deus esteja sobre nós, como esteve sobre os israelitas, que a nossa disposição de obedecer àqueles que estão comandando sobre nós, qualquer que seja o nome desse comando, que essa bênção esteja sobre nós da mesma forma como esteve sobre o comando daqueles que se levantaram para libertar, como libertadores de Israel, e o fizeram porque o Senhor foi com eles, e pelo trabalho deles todo Israel teve paz. Em que a Bíblia nos informa, sempre foi assim e não vai ser diferente para mim e para você, para a nossa geração. Deus continua sendo o mesmo, os nossos adversários continuam sendo o mesmo também. Portanto, as estratégias e a nossa submissão ao comando que vem sobre nós da parte de Deus também deve ser observada da mesma maneira. O Senhor esteja conosco e nos dê direção para a glória do seu santo nome entre nós. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino, número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!